também uma grande responsabilidade. Poder ministrar a palavra, poder falar daquilo que o Senhor tem depositado no meu coração. E eu tenho certeza que essa noite será uma noite muito especial. Eu gosto muito de ministrar a mulheres, de poder falar da nossa realidade, de poder falar das coisas que diz respeito, né, à nossa vida, que é tão cheia de detalhes e de coisas. E eu tenho certeza que essa noite será muito especial. Não sei se todos me conhecem, a Marinês me apresentou. Eu sou a Leila, sou casada há 25 anos com o apóstolo Cristiano. Acredito que muitos de vocês o conhecem. Tenho 2 filhos, tenho o Caio com 22 anos e tenho a Bruna com 17 anos. Faço parte do Ministério Sonho de Deus, lá na cidade de Taubaté. Isso só para vocês conhecerem um pouquinho quem eu sou. E eu gosto muito de, quando eu vou ministrar, falar que todos nós temos uma história. E é uma história que está sendo construída e escrita junto com o Senhor, uma história de amor. E eu queria apresentar para vocês, porque no final do ano passado eu tive a oportunidade de escrever um livro, de lançar um livro que chama A Mais Linda História de Amor. Esse livro não é um romance que conta a minha história com meu marido, mas é a nossa história escrita com Deus. Diz respeito à sua história. Eu tenho certeza que se você ler esse livro, você vai identificar a sua história aqui, porque fala do amor do Senhor que nos alcançou, de tudo aquilo que Ele fez pelas nossas vidas e daquilo que Ele continua escrevendo, a nossa história. E essa história sempre é uma história de amor. Às vezes você pode estar aqui e falar assim: a minha história não é uma história linda de amor. E eu posso te garantir que é. Eu posso te garantir que, por mais dura que seja a sua história, por mais duro que sejam os caminhos pelo qual você passou para chegar aqui, eu posso te garantir que a sua história é uma história de amor. Porque o Senhor te amou, e esse amor sobre a sua vida, ele é irrevogável. Independente da estação que você está, o Senhor nunca deixou de te amar. Amém? Então, no final, acho que vai ter ali. E eu queria dar esse livro de presente para ela é pastora que fez o momento de oferta. Eu queria dar de presente para ela, que ela falou tanto desse resgate, desse amor. Eu queria te dar de presente esse livro. Eu sei que a Marinês tem, né? Queria te dar de presente, que esse livro possa edificar a sua vida. Amém? Eu amei escrever esse livro. Você sabe que às vezes quando as pessoas nos convidam, né, para ministrar não é você preparar uma palavra sobre um assunto. É você compartilhar daquilo que o Senhor tem depositado sobre você. É você compartilhar da sua vida. E essa noite eu estou aqui e quero compartilhar daquilo que o Senhor tem depositado sobre mim nesse tempo, nessa estação, de falar daquilo que o Senhor tem feito. E não existe nada melhor do que pertencer a um Deus de amor, do que descobrir o que é este lugar, do que é você pertencer a esse Deus de amor que se entregou na cruz. Ele se entregou com tanto amor por nós, ele se entregou à cruz. E você sabe aonde que nós manifestamos também o nosso amor por ele? É na cruz. Às vezes a gente acha que a gente manifesta o nosso amor ao Senhor através da adoração, através do nosso serviço, por aquilo que nós podemos fazer, por aquilo que nós podemos entregar. Mas nós também manifestamos o nosso amor por Ele quando nós decidimos ir à cruz. E a cruz é o lugar onde nós nos encontramos. A cruz é o lugar onde demonstra o amor dEle por nós e é onde nós também demonstramos o nosso amor por Ele. Esse é o lugar onde nós podemos conhecer esse amor. É onde nós nos encontramos. E por que eu estou falando isso? Porque é importantíssimo nós compreendermos isso quando nós queremos falar de posicionamento. A gente está aqui hoje, o tema é o posicionamento da mulher cristã.
Mas não tem como a gente falar de um posicionamento sem compreender qual é a nossa posição. Qual é o nosso lugar, aonde nós estamos inseridas, aonde nós estamos posicionadas. E eu vou falar um pouco sobre isso nessa noite. Se a gente não compreender que a nossa posição, o nosso lugar é em Cristo, qualquer posicionamento que a gente tiver na nossa vida vai ser baseado a partir da nossa história. Daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos. E uma mulher, para ela ser uma mulher bem posicionada, uma mulher cristã, para ser bem posicionada, ela precisa de uma coisa: aprender a ouvir. Mais importante do que para você ser uma mulher bem posicionada, mais do que você falar, é você aprender a ouvir. Fala assim: é tão importante aprender a ouvir. A palavra nos diz que um dos atributos, um dos nomes do Senhor, Ele é maravilhoso, conselheiro. E será que nós temos tido tempo e disposição para ouvir aquilo que o nosso conselheiro tem nos falado? O Senhor, Ele tem prazer em se revelar a nós. Ele tem prazer em se dar a conhecer. O Senhor, Ele continua se manifestando, Ele continua falando, Ele continua se comunicando. E como que nós queremos nos posicionar sem antes ouvir aquilo que Ele tem falado? Como que nós nos posicionaremos de uma maneira precisa, sem ouvir as instruções do Senhor para este novo tempo? A Marinês começou falando, ela abriu o culto falando sobre uma nova estação. Como que você vai se posicionar nessa nova estação, se antes você não ouvir aquilo que o Senhor tem para este tempo? Antes de qualquer coisa, nós precisamos aprender a ouvir ao Senhor. E eu creio, a gente fala, por conta das estações naturais. Mas esses últimos meses foi muito forte no meu coração uma mudança de estação. Mudança de ciclo. A nossa vida é feita de ciclos e de estações. E para cada estação nova que nós entramos, nós precisamos gastar tempo em ouvir ao Senhor. Se dedicar a ouvir aquilo que Ele tem feito, para conhecer o seu coração. Você saber por aquilo que o coração do Senhor bate. Senão nós vamos nos posicionar de uma maneira equivocada. Nós precisamos aprender a ouvir. Você sabe que uma das coisas que a internet proporcionou é dar vozes a muitas pessoas. E isso é ótimo. Você ter um instrumento de comunicação onde você pode falar, mas também é muito perigoso. Porque hoje todo mundo quer dar o seu posicionamento sobre alguma situação. Todo mundo quer ir à internet e falar assim: olha, eu penso isso, eu penso aquilo outro. Hoje há muitos posicionamentos. Há muitas pessoas falando muitas coisas. Muitas vozes hoje podem ser ouvidas. Mas qual voz você tem ouvido para se posicionar? Você pode ouvir muitas vezes a voz do medo. Tem pessoas que se posicionam a partir dos seus medos, a partir dos seus temores. Há muitas pessoas que se posicionam a partir de um espírito de soberba e de orgulho. Fala assim: não, eu vou me posicionar dessa maneira porque assim as pessoas vão ver, vão olhar para mim e vão falar tantas coisas. Há muitas pessoas que se posicionam a partir da voz da rejeição, que fazem escolhas na sua vida, se posicionam, se movimentam por medo de serem rejeitadas. Então hoje há muitas pessoas falando muitas coisas, há muitas vozes sendo ditas, há muitos sons sendo emitidos. E a minha pergunta é: a quem você ouve quando você precisa se posicionar?
O que você usa como parâmetro para tomar as suas decisões? Quais são os parâmetros que você usa para você falar sobre algum assunto? Nós precisamos aprender a ouvir aquilo que o Senhor tem falado para que nós possamos ser precisas no nosso posicionamento. Às vezes a gente se posiciona a partir da nossa história, a partir daquilo que nós já vivemos, a partir daquilo que nós já experimentamos. Mas mais do que a gente procurar se posicionar sobre qualquer coisa, sobre família, sobre trabalho, sobre qualquer coisa, nós temos que estar posicionadas em um lugar, é em Cristo. Que é a partir deste lugar que nós podemos manifestar uma verdade. Hoje nós não temos que estar posicionados em A, em B, ou isso ou aquilo. Existe um lugar aonde nós precisamos nos preocupar em estarmos posicionadas. É em Cristo. E você sabe que quando você está em Cristo, às vezes você não precisa falar absolutamente nada para que você possa manifestar uma verdade. Às vezes a gente ouve esse tema, né? O posicionamento da mulher cristã. O básico é entender que uma mulher cristã precisa estar posicionada em Cristo. Porque muitas vezes a gente quer se posicionar sem conhecer a natureza dele. A gente quer se posicionar por aquilo que nós vimos, por aquilo que nós experimentamos, mas sem sequer experimentar da natureza de Cristo em nós. O posicionamento da mulher cristã é estar em Cristo. E é a partir daí aonde vai fluir todas as coisas. A palavra nos diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Escondidos com Cristo em Deus. Esse deve ser o nosso maior posicionamento. A nossa posição de onde nós podemos falar qualquer coisa, onde todas as coisas convergem nele. É a partir deste lugar que nós temos um pensamento sobre todas as coisas. É a partir de estar em Cristo que nós temos uma visão sobre a família. Não existe daí uma visão e um posicionamento pessoal. Porque enquanto nós falamos a respeito de nós, cada uma de nós terá uma posição e uma ótica sobre um determinado assunto, sobre uma determinada circunstâncias. E quantas coisas nós fazemos de uma maneira mecânica e de uma maneira automática. É tão forte aquilo que é construído em nós. As coisas, a maneira como a gente se movimenta, às vezes tão natural e tão automática, que a gente não para e pensa, e busca e fala, Senhor, é dessa maneira? É assim que eu devo me portar? É assim que eu devo me posicionar? É assim que eu devo falar? Porque ao longo da nossa história, muitas estruturas vão sendo formadas na nossa maneira de pensar. Desde que você nasceu, o ambiente onde você foi criado, o ambiente onde você convive, vai produzindo na sua vida, vai moldando um pensamento. Quantas coisas você acha que pode ser normal ou comum porque você cresceu em um ambiente dessa forma? Mas que de repente para quem está do seu lado já não é comum. Porque cada uma veio de uma história, cada uma veio de um ambiente. Cada uma passou por situações diferentes. E ao longo da nossa história, muitos padrões vão sendo construídos na sua família. Eu não sei se vocês já viram, quando comecinho de casado, recém-casados, acontece muito isso. Você vem com uma história familiar e o seu esposo vem com uma história familiar. Deve assim, não, mas na minha casa era assim.
Eu aprendi assim com a minha mãe. É no domingo que a gente se reúne como família. E o seu marido vem com uma outra história. Não, na minha casa não era assim, não foi assim que eu aprendi. Porque ao longo da nossa história, muitos padrões vão sendo estabelecidos da maneira como nós somos criados. A religião estabelece muitos padrões sobre a nossa vida. A religião, muitas vezes, ela determina a nossa maneira de orar. Ela determina a nossa maneira de pensar, ela determina a nossa maneira de vestir. E tudo isso são padrões que, se a gente não para e se atenta, no dia que você precisar se posicionar, ao invés de ouvir ao Senhor, automaticamente você vai se posicionar de acordo com esses padrões. De maneira automática, sem que você pare, que você pense, que você busque em Deus. E mais do que isso, porque quando nós estamos em Cristo, é uma vida que flui. E é interessante que eu acho que algumas pessoas já me ouviram falar sobre isso, sobre a gente tomar decisões e fazer escolhas baseadas na nossa história. Eu gosto, para exemplificar isso, uma passagem da Bíblia. Quantos de vocês sabem que quem ungiu Saul como rei foi o profeta Samuel? E diz que o profeta Samuel, quando ele foi ungir Saul, as características de Saul é que ele era o mais belo, ele era o maior, ele se destacava pela sua altura, pela sua aparência onde ele estava. E Samuel o ungiu como rei. Depois desenrola toda aquela história, aonde Saul é rejeitado como rei. E o Senhor fala a Samuel: vá à casa de Jessé, para você ungir um dos seus filhos como rei. Eu imagino Samuel pensando: já sei, eu já ungi um rei uma vez. Eu sei quais são os atributos de um rei. Porque senão a gente olha e fala assim: mas puxa vida, um profeta do Senhor, e se atentar à aparência física. Porque é isso que o Senhor fala para ele, assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência. E eu sempre falei assim: mas puxa vida, como que Samuel, um profeta, vai ungir um rei e olha a aparência? Não parece algo tão, né, sei lá, tão... Mas a verdade é que Samuel, ele já tinha uma referência, porque ele já havia antes ungido Saul como rei. E dos atributos de Saul, ele era alto, ele era forte. Então, quando ele foi ungir um dos filhos de Jessé, o que ele olhou? Falou assim: nossa, esse aqui, ele é bonito, ele é grande, ele é forte, ele tem porte de rei. Mas por quê? Pelas suas referências, pelos seus padrões. A nossa vida, a gente faz muito isso. A gente fala assim: não, eu já experimentei isso, eu sei como funciona. Eu já passei por isso antes, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Não, mas a estação muda, a movimentação também muda. E para isso nós precisamos estar com os nossos ouvidos bem atentos, para que a gente não haja de uma maneira automática, senão a gente vai se posicionar de uma maneira equivocada. Amém? Vocês estão aqui comigo? Muitas vezes nós fazemos isso. A maior parte do nosso tempo nós tomamos e fazemos escolhas de maneira automática. Você não pensa o tempo inteiro. Tem coisas que você já viu, gente, que às vezes sai para dirigir, para ir num lugar, e quando vê, está em outro lugar, você fala assim: meu Deus, nem percebi que eu cheguei aqui. Às vezes a gente faz escolhas assim. Nós precisamos derrubar alguns padrões que talvez foram necessários até aqui. Nós precisamos derrubar, muitas vezes, padrões que foram estabelecidos sobre as nossas vidas. E eu achei tão interessante que a palavra nos diz, né, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas renovar o nosso entendimento, para que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando eu sentei ali, que eu peguei ali no guardanapo, tem um cartãozinho, era esse texto que estava escrito. A gente precisa entender o que é a renovação do nosso entendimento. Isso não se trata apenas de pecado,
de você deixar para trás pecado. Mas se trata da gente aprender uma nova maneira de pensar. Uma nova maneira de pensar para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantas mulheres, por exemplo, que são ásperas na sua maneira de falar? Isso não se trata de pecado. Às vezes você cresceu num ambiente onde se comunicar de uma maneira truncada é comum. Na minha casa é assim, todo mundo é direto, todo mundo fala, todo mundo faz isso, faz aquilo. E de repente aquilo para você é comum, não estou falando que isso é pecado, mas a Bíblia nos ensina uma nova maneira de falar. E para isso a gente precisa ter disposição de falar, opa, essa maneira eu preciso deixar. Eu preciso aprender uma nova maneira de falar. A Bíblia nos diz que nós devemos responder a cada um como convém. A palavra nos diz que a palavra branda desvia o furor. E nós precisamos aprender dessas coisas. E tudo isso eu estou falando para que você possa compreender quais são os parâmetros que você usa na sua vida para que você possa se posicionar. Quais são os parâmetros que você usa para dizer isso é bom ou isso não é bom? A resposta óbvia para nós aqui como mulheres cristãs seria o quê? A palavra. Eu me posiciono de acordo com a palavra. Mas será que de fato é assim? Será que o nosso posicionamento tem sido a partir de uma vida que flui? Ou será que o nosso posicionamento tem sido a partir das nossas feridas? Será que o nosso posicionamento tem sido a partir dos nossos medos? Que já passou por uma situação difícil e às vezes se depara com situações semelhantes, já dá um frio na barriga. Mas você entender que cada estação é uma estação, que cada movimentação do Senhor para um determinado tempo é diferente, e a gente se permitir que o Senhor nos posicione, a gente permitir que o Senhor se revele a nós. Você sabe, eu gosto muito de falar sobre escrever uma história com Deus, porque cada uma de nós temos a nossa história com Deus. E as situações da nossa vida, tem uma profeta que ela fala assim, que as circunstâncias da nossa vida é para que a gente conheça Deus por nós mesmos. Ela falou isso uma vez há muitos anos, eu nunca mais me esqueci disso. Porque às vezes nas circunstâncias da nossa vida a gente conhece um Deus provedor, quando nós precisamos de provisão. Em situações da nossa vida, a gente conhece a Deus como um Deus que cura. A gente vai conhecendo a Deus à medida que a nossa história com Ele vai sendo escrita. E você permitir que Deus se revele a você nos seus dias difíceis, isso é um tesouro que Deus nos dá. Você sabe que os dias mais difíceis da minha vida, da minha família, vamos dizer assim, da nossa história, foram os dias mais preciosos, aonde o Senhor se revelou a nós de uma maneira que nós desconhecíamos. Nós já conhecíamos ao Senhor, mas essas situações e essas oportunidades foram situações onde Ele pôde se revelar a nós de uma maneira ainda mais profunda. Então lança fora o medo na hora de que você precisar se posicionar. Lança fora o medo quando você precisar tomar uma posição na sua vida. E deixe que o Senhor se revele a você em cada uma das situações que você precisar enfrentar. O que Deus tem falado com você? O que você tem ouvido da parte do Senhor? Isso é uma pergunta que eu te faço nesta noite. O que o Senhor tem falado com você? Porque se você não tem ouvido nada da parte do Senhor, com certeza você está se posicionando baseado em muitas outras coisas. Você sabe que eu fico pensando, quando o Senhor falou com Noé sobre construir uma arca,
ele não tinha referências aonde buscar isso. Nunca havia chovido. E às vezes o Senhor nos fala coisas que a gente fala assim: Senhor, eu não sei como é isso. Eu não tenho uma referência para isso. E aí é desafiador, porque você tem que ir ouvindo ao Senhor passo a passo. Eu não sei se de repente o Senhor está desafiando a algo novo, que talvez você não tenha na sua história alguém que construiu algo parecido. Pode ser que muitas de vocês sejam as primeiras a fazer uma faculdade, a concluir um ensino, a se dedicar a uma profissão, a fazer alguma coisa. E pode ser que isso te gere algum tipo de medo e de preocupação. Mas confia no Senhor, confia naquilo que Ele tem te falado. Confia naquilo que Ele tem depositado no seu coração. Se posiciona de acordo com a voz do Senhor. O que o Senhor tem falado a respeito da sua família? O que o Senhor tem falado a respeito do seu trabalho? O que o Senhor tem falado a respeito dessa nova estação? O que o Senhor tem falado a respeito de Mogi das Cruzes? Você sabia que você tem uma responsabilidade no lugar onde você está inserida? Você tem uma responsabilidade com o lugar onde você está. Amém? E às vezes o Senhor fala algumas coisas com a gente que a gente quer medir através da nossa história. Às vezes o Senhor fala algo para vocês e fala assim: Senhor, eu acho que o Senhor se equivocou. Eu acho que isso que o Senhor falou não era para mim. Eu acho que isso que o Senhor falou é para minha irmã, porque ela tem mais condições de fazer isso do que o Senhor está me falando. Às vezes a gente pega aquilo que Deus está falando e a gente quer trazer para a nossa realidade. Mas posso te falar, eu não sei se já ministrei sobre isso aqui. As coisas que Deus confia a nós não está baseada na nossa capacidade. Ele está falando a respeito da vida de Cristo que você carrega. A medida de Cristo que você porta. Aquilo que o Senhor confia a nós, 100% das vezes, é muito desafiador. Porque se Ele fosse falar com a gente na nossa capacidade, seria muito limitado. Ele fala a partir da vida de Cristo, aonde existe plenitude de sabedoria e de conhecimento, aonde a plenitude de ciência, aonde todas as coisas convergem. Nós precisamos compreender que nós carregamos a vida de Cristo e é essa vida que flui, e é essa vida que nos posiciona. Tem muita gente se posicionando por aquilo que já ouviu, por aquilo que viu, por aquilo que experimentou. Mas o posicionamento de uma mulher cristã é um posicionamento de quem carrega a vida de Cristo e de quem manifesta essa vida. Nós precisamos compreender isso. Por quê? Porque as maiores batalhas são travadas na nossa mente. As maiores batalhas não são travadas muitas vezes no nosso exterior. Mas as maiores batalhas são travadas na nossa maneira de pensar. Pela maneira como nós nos vemos. Pela maneira como nós nos enxergamos. E você quebrar um padrão de pensamento requer de nós muita energia. Você sabe que o nosso cérebro, ele trabalha de modo que ele busca o tempo inteiro poupar energia. Que ele vai preferir ficar num ambiente tóxico do que desbravar uma nova maneira. Por quê? Porque de repente aquele ambiente já é um ambiente que para ele é comum. Então é mais cômodo para o seu cérebro ficar daquela maneira, do que desbravar uma nova maneira de pensar. Só que deixa eu te falar, nós somos pavimentadoras de caminhos para outras mulheres. Nós vamos pavimentando caminhos para uma próxima geração. Você vai pavimentando caminho para que a sua família possa passar. Só que para isso é necessário você romper um padrão. Que às vezes é mais difícil, é mais dolorido, vai despender mais energia, vai despender de você aprender algo novo. Mas a nossa vida, quando nós estamos em Cristo, não se trata mais de nós mesmas. Eu vi a Marinês falou, tem muitas pastoras aqui, né?
existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas como ministras. Que nós pavimentamos caminhos para que outras mulheres, para que outras pessoas possam passar. E se a gente não rompe, muitas vezes as pessoas que estão conosco também não vão romper. Requer de nós sair da nossa zona de conforto, de fazer tudo da maneira como a gente sempre fez. Eu já sei, esse ano, as mulheres, eu sempre fiz assim com elas, as mulheres gostam dessa maneira. Mas às vezes o que o Senhor está falando sobre as mulheres é que elas se posicionem de uma outra forma. Se movimentar de uma outra forma. Ocupar lugares que nunca ocuparam. Se envolver com lugares e com ambientes que nunca se envolveram. E isso é muito desafiador. E com certeza você vai pensar, isso não é para mim. Por que que eu fui inventar de fazer isso? Por que que eu fui fazer tal coisa? Não se trata de você. Se trata da vida de Cristo. Porque aonde você vai, essa vida se manifesta. Por onde você passa, essa vida se manifesta. É a vida de Cristo que interessa, não é a nossa. Pouco importa a vida da Leila. O que importa é a vida de Cristo, que se manifesta em nós. Por onde nós passamos, pelos lugares que nós ocupamos. Então não olhe para você nessa noite e fale assim, eu sou tão pequena. A minha história é tão dura, a minha história é tão difícil, é tão desafiadora. Amém. Não se trata de você. Não se trata da sua capacidade. Todas essas coisas vão sendo ferramentas que o Senhor vai entregando nas suas mãos. Ele vai te habilitando para que você possa estar em alguns lugares com ferramentas. A sua história é apenas uma ferramenta para que você possa ministrar a outros, para que você possa ministrar uma outra realidade. Eu comecei falando a respeito da cruz. E a cruz é um lugar onde todas as nossas desculpas se acabam. Na cruz, a gente não tem mais desculpa para nada. Porque na cruz a gente rasga com o nosso velho homem, com a nossa velha natureza. E daí já não existe mais. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Porque daí já não se trata mais de você, se trata da vida de Cristo. Mulheres bem posicionadas cumprem de maneira intencional com o seu propósito. Mulheres bem posicionadas, elas estabelecem novos padrões. Mulheres bem posicionadas, elas pavimentam novos caminhos. E eu quero declarar isso sobre a sua vida nesta noite. Que sobre a sua vida existe uma nova maneira de se movimentar. Sobre a sua vida existe uma nova maneira de pensar. Sobre a sua vida existe um novo caminho a ser percorrido. Amém? Nós somos mulheres intencionais na maneira como nós nos posicionamos. Você sabe que quando eu falo de propósito, ontem eu tive a oportunidade de ministrar aqui em Mogi, e eu estava falando que o propósito não é um lugar onde a gente chega, mas é um lugar que a gente percorre. Às vezes a gente vive a nossa vida inteira esperando chegar num propósito, chegar em um determinado lugar. Mas desde o momento que nós estamos em Cristo, nós já estamos vivendo o nosso propósito. Não é um lugar aonde você vai chegar. Nossa, hoje eu me casei, alcancei o meu propósito de vida. Nossa, hoje eu tenho filhos, o meu propósito de vida é ser mãe. O meu propósito é ser pastora, o meu propósito é ser médica, o meu propósito é ser professora. Todas nós temos as nossas contribuições, mas o nosso propósito de vida é fazer convergir todas as coisas em Cristo. E cada uma de nós temos as nossas contribuições para que esse propósito se cumpra. Porque tem muitas mulheres que falam assim, não, o meu propósito de vida é ser mãe. Deixa eu te falar, durante uma estação na sua vida.
Porque um dia os seus filhos vão crescer, um dia os seus filhos vão se casar, um dia, né, Cris, os seus filhos vão ter filhos. Você nunca vai deixar de ser mãe, mas o tanto que isso vai demandar de você muda. E se você pensa assim, não, o meu propósito de vida é esse. E quando a estação muda, você perdeu o seu propósito? A irmã estava falando dela ser viúva. Já pensou se ela assim, não, o meu propósito de vida é ser esposa. E quando muda a estação? E quando muda o ciclo? Será que a gente perde o propósito? De maneira alguma. O propósito é fazer convergir em Cristo todas as coisas. E ao longo deste propósito, muitas estações virão. Muitos ciclos virão. E a gente precisa ir ouvindo ao Senhor, para que a gente seja mulheres bem posicionadas. Para que a gente não se perca naquilo que está sendo edificado, naquilo que está sendo construída. A nossa cultura não depende de um lugar geográfico. A nossa cultura depende do lugar onde nós estamos posicionados em Cristo. Amém? Não abram mão daquilo que o Senhor te confiou. Não abra mão daquilo que o Senhor tem depositado no seu coração. Não negocie aquilo que o Senhor tem falado e ministrado ao seu coração. Como esposa, como mãe. Você sabe que a gente veio conversando no carro, falando uma coisa que eu achei muito interessante, né? Eu sempre falo um pouco sobre isso. Eu gosto de falar algumas palavras, eu gosto muito, que toda vez que eu prego eu gosto de falar delas, mas é porque eu gosto e para mim faz muito sentido. Durante muito tempo a religião quis nos encaixotar de uma maneira. Toda mulher tem que fazer isso, isso e aquilo. Todo homem tem que fazer isso, isso e aquilo. E a gente estava falando que existem alguns fundamentos que são imutáveis. Mas a movimentação pode ser diferente na minha casa, na sua casa, porque diz respeito à nossa realidade. Eu também gosto, para exemplificar isso na palavra, quando a gente fala lá a respeito do Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Isso é um atributo do caráter de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Mas cada guerra se dava de uma maneira diferente. Cada batalha acontecia de uma maneira diferente. Para alguns ele falava assim, é tocha, é cântaro. Para outros ele fala, gente, faz uma emboscada. Para outros ele falava assim, rodeia. Depois grita. O seu atributo é imutável. Mas a maneira como as coisas acontecem, muitas vezes são diferentes. Então, às vezes a gente chega assim, esposas virtuosas, faz isso, isso e aquilo. Não, a palavra nos diz quais são os atributos que nós temos que ter. A palavra nos diz e nos dá fundamentos que devem ser alicerces bem sólidos da nossa casa. Mas a maneira como você se movimenta é muito particular de você ouvir ao Senhor. Então, às vezes, para você se posicionar como esposa na sua casa, você precisa ouvir a Deus. Para você, como mãe, posicionar bem o seu filho, você precisa ouvir a Deus. A religião que faz de querer nos encaixotar tudo de uma mesma forma. Mas a vida com Deus, ela é dinâmica. A vida com Deus é de você experimentar dele. A vida com Deus é de você ouvir e obedecer a Ele. Então, quando nós falamos aqui de você ser uma mulher cristã bem posicionada na sua casa, ouça ao Senhor. Quando você ouvir, a gente fala assim, seja uma mulher de posicionamento no seu trabalho, ouça o Senhor. Algumas coisas são inegociáveis. Algumas coisas não mudam. Alguns padrões da palavra não vão mudar, mas a movimentação às vezes muda. A maneira como você deve se posicionar muda, porque a minha casa é uma, a sua casa é outra. A palavra nos diz que o casamento é a manifestação do que é o relacionamento de Cristo com a igreja. E nós precisamos entender o que é essa responsabilidade.
de manifestar uma realidade tão forte como é Cristo e a igreja. Mas a maneira como você vai aplicar isso na sua casa, o Senhor vai te inspirar. Eu não posso chegar aqui e te dar uma receita. Olha, mulher, acorda todos os dias esse horário. Faz isso, faz aquilo, porque às vezes isso não vai se encaixar dentro da sua realidade. Mas o Espírito Santo te conhece. Ele sabe quais são as necessidades. Ele sabe qual é a movimentação. Ele sabe qual é a estação. Ele sabe aquilo que você carrega. Ele sabe aquilo que é a necessidade da sua casa. E Ele vai te instruir de como você deve se posicionar. Não existe uma regra. Não existe aqui estabelecer uma régua para todas nós. Nós precisamos estar atentas à movimentação do Espírito. Aquilo que o Senhor está falando. Nós precisamos nos posicionar, mas de acordo com aquilo que o Senhor tem nos instruído. E volto falando, uma mulher para se posicionar, antes de tudo ela precisa ouvir. Uma mulher para se posicionar, antes de tudo ela deve aprender a ouvir. E às vezes a gente como mulher tem dificuldade para ouvir. Eu falo, às vezes eu estou conversando ou com meu marido ou com meu pai. Eles começam a falar uma coisa, eu já sei no final onde ele vai chegar e eu já respondi. Daí ele fala assim, não, você não deixou eu terminar de falar. Sou eu que sou assim? Pode ser que nem todas, mas tenho certeza que mais alguém é assim. A pessoa está falando e a gente já está respondendo sem sequer ouvir aquilo que foi dito. Ele falou, não, mas eu já sei, você vai falar isso, isso e aquilo. Ele falou, não, tá vendo, não era isso que eu ia falar. A gente desacelerar para aprender a ouvir, para olhar para dentro de nós e falar, por que eu estou fazendo isso? Será que eu estou me posicionando dessa maneira porque eu quero ser aceita? Será que eu estou falando isso porque eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo? Será que eu estou educando o meu filho assim porque eu tenho medo que o meu filho deixe de me amar? Tem muitos pais e mães que têm dificuldade em corrigir os seus filhos porque têm medo que os seus filhos deixem de amá-los. E às vezes a gente vai se posicionando de uma maneira equivocada, ouvindo muitas vozes sem ser a voz do Espírito. E à medida que nós vamos nos posicionando, o nosso posicionamento vai posicionando o outro. A maneira que você vai se posicionando, as pessoas vão sendo posicionadas nos seus lugares. Entenda que aquilo que o Senhor tem construído na sua vida não diz respeito somente a você mesma. Eu gosto de falar que nós mulheres somos pavimentadoras de caminhos. E para você passar por um caminho que já foi construído, é mais fácil do que desbravar, não é? Alguém já passou, alguém já pavimentou, alguém já limpou o terreno, está pronto para você passar. Mas às vezes o Senhor vai falar assim, não é por aqui, é por aqui. E daí desbravar um novo caminho. Pode ser que em muitas de vocês comece uma nova história na família de vocês. Pode ser que em muitas de vocês comece uma nova história para a cidade de vocês. Para a igreja onde vocês congregam. E desbravar é difícil. Desbravar é difícil. Estava me lembrando aqui de quando foi dar um nome para João. Que Zacarias, lá vai chamar Zacarias, vai chamar Zacarias. E veio um anjo e falou assim, não, o seu filho vai chamar João. Como é difícil, às vezes a gente precisa de um tempo de ficar calado de fato e deixar que o Senhor construa algumas coisas e deixar que o Senhor revele algumas verdades no nosso espírito para que então a gente possa se posicionar de uma maneira precisa. Não saia falando, se posicionando, dando a sua opinião pessoal sem antes ouvir ao Senhor. A gente estava falando ali na mesa um pouco antes de começar. A igreja às vezes tem muitas vozes. A Bíblia diz, nos ensina que deve haver em nós um mesmo pensar.
um mesmo falar, porque se existe um cabeça que é Cristo, todos nós deveríamos falar a mesma coisa. Todos nós deveríamos falar a partir de uma mesma realidade. Mas hoje a gente vê tantas vozes. Às vezes a igreja de Cristo, cada um falando uma coisa, se posicionando na política, em relação a tantos temas, tantas coisas. Porque muitas vezes nos falta convergir a um mesmo lugar, que é em Cristo. Amém? E eu queria orar por vocês nesta noite. Primeiramente, para que a gente aprenda a ouvir a voz do conselheiro. A palavra nos diz que o Espírito Santo nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Às vezes é mais fácil a gente chegar e pedir para alguém e falar assim, fala para mim. Fala para mim. Do que a gente gastar tempo e ouvir ao Espírito Santo. Porque às vezes também, e eu estou falando aqui, mas o Senhor estabelece paz sobre as nossas vidas, que nos ajuda a discernir a voz do Espírito. Senão também a gente não tem parâmetro, né? A gente diz assim, não, Deus falou comigo, eu vou fazer isso. Mas o Senhor estabelece paz sobre a nossa vida como balizadores. Assim como o Senhor estabeleceu Eli sobre a vida de Samuel, que estava ouvindo o Senhor chamar Samuel, Samuel. E ele falou assim, responde assim, porque o Senhor está falando com você. Então às vezes a gente está ouvindo muitas vozes e a gente não está conseguindo discernir, mas o Senhor estabelece paz sobre a nossa vida, que muitas vezes fala assim, ó, é isso que o Espírito Santo está falando com você. Pais genuínos, pais que são puros, que são experimentados no Senhor. Eu gosto de falar de Ruth e Noemi. Noemi não era a mulher mais bem sucedida. Ela estava numa situação difícil, de aparente fracasso. Havia perdido seu marido, seus filhos, numa situação de miséria. Mas uma mulher experimentada que soube dar conselhos a partir do Senhor e posicionou Ruth. Se você está tendo dificuldade a discernir a voz do Senhor, consulte seus pais, experimentados em Deus, para te instruir, para que você tenha clareza, até que você possa ter uma maturidade e falar, opa, isso aqui eu já sei. Reconhecer a voz do Senhor. Amém? Então a primeira oração que eu gostaria de fazer com vocês é essa, para que a gente possa aprender a ouvir. E hoje a irmã, esqueci o seu nome, que falou da oferta. Cláudia, é isso? Claudineia? Ela está falando que hoje algumas coisas seriam resgatadas. E pode ser que o valor que seja resgatado nesta noite é você voltar a ouvir a voz do Senhor. Porque às vezes você ouviu uma única vez e segue fazendo sempre da mesma maneira, sem seguir ouvindo as instruções. Porque existe aquele que fala assim, me entrega o seu filho. Mas também existe aquele que fala assim, não precisa mais entregar o seu filho. A gente precisa seguir ouvindo ao Senhor. É aquele que fala que unge Saul, mas é aquele que quando vai ungir Davi como rei, também busca outros atributos. E eu creio que o maior valor que o Senhor quer resgatar nesta noite é esse ouvido sensível a ouvir a sua voz. Para que a gente saia do automático, fazendo sempre a mesma coisa, sempre da mesma maneira, sempre no mesmo padrão. Amém? Vamos orar? Aí no seu lugar mesmo, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te bendizer nesta noite. Pai, hoje o Senhor nos falou que algumas coisas seriam resgatadas no nosso interior. Alguns valores, Pai amado, seriam resgatados, muitas vezes valores que se perderam muitas vezes na nossa vida de igreja. Às vezes, Senhor, nós aprendemos a fazer tantas coisas e estamos fazendo tudo de uma maneira tão automática, de uma maneira, Pai amado, na maneira como nós aprendemos, e nós deixamos de ouvir a Tua voz. Nós chegamos aqui, Pai amado, e a Marinês estava falando sobre uma mudança de estação,
E nós queremos ouvir a tua voz para essa estação. Nós não queremos continuar fazendo da mesma maneira dentro dos nossos padrões, daquilo que nós aprendemos, da nossa história, dos nossos medos, limitações. Nós queremos nos posicionar de acordo com a tua voz, de quem habita em um lugar inabalável, que é em Cristo. Pai amado, que em todo o nosso posicionamento, que o que se manifeste seja a tua vida e não a nossa. Que em todo o tempo, Pai amado, o que seja visível seja a vida de Cristo em nós. Abre os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a tua voz e sermos bem posicionadas, aonde o Senhor tem nos colocado, aonde o Senhor tem nos determinado ir. E naquilo que está sobre as nossas mãos, nós queremos ser fiéis e queremos ser obedientes em ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E antes de encerrar, eu estava orando aqui e eu me lembrei de algo. Isso eu escrevi no meu livro. Eu sou formada em fisioterapia. E quando eu estava na faculdade, eu entrei completamente crua de tudo. Na faculdade, não tinha noção de nada, nunca tinha trabalhado com isso. E na minha turma tinha pessoas que já trabalhavam, estavam ali na faculdade de fisioterapia, mas já trabalhavam como técnica, né, nessa área, em clínicas de ortopedia. E quando a gente tinha alguma aula prática, era mais fácil, quem nunca tinha tido nenhuma experiência, aprender algo novo, do que alguém que já tinha uma longa estrada, já com hábitos, com vícios. E às vezes a gente precisa compreender que às vezes a gente pode ter uma caminhada longa com o Senhor, mas existem coisas que ficaram em estações passadas. E às vezes é mais difícil para a gente, né? Falar assim, não, eu sei como que é. E às vezes a gente precisa abrir mão de tudo isso para ouvir algo novo da parte do Senhor. Então que esses dias os seus ouvidos possam estar atentos. Eu não sei qual é a sua história com Deus. Pode ser que a sua história com Deus seja uma longa história com Deus. E pode ser que a sua história com Deus esteja começando hoje. Mas independente do tempo, todas nós precisamos ouvir a Deus para aprender algo novo. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Marinês, muitíssimo obrigada pelo convite. Me sinto em casa todas as vezes que eu venho aqui. Amo estar aqui com vocês, poder ministrar. E o meu desejo é que vocês possam experimentar algo novo da parte do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês.